Se você ainda trabalha CLT, já ouviu isso? Você não virou PJ ainda? Tá perdendo dinheiro. Ou, CLT é coisa de quem tem medo de arriscar. E aí vem aquela sensação estranha. Será que eu tô atrasado? Será que todo mundo sabe de algo que eu não sei? Você vê gente ao redor migrando. MEI, PJ, freela. Postando sobre liberdade, sobre não ter mais chefe, sobre ganhar mais. E você fica ali. CLT, carteira assinada, férias, FGTS, 13º. E uma pergunta que não sai da cabeça. Eu fiz a escolha errada? Neste vídeo, você vai entender o que realmente está acontecendo com quem ainda trabalha CLT. Não opinião, não torcida, mas o padrão estrutural que explica por que essa modalidade está mudando, quem está ficando, quem está saindo e como você decide se vale a pena continuar ou não. No final, você vai ter critérios claros. Não culpa, não ilusão. Clareza. Primeiro, o que mudou? Porque se fosse só fase ruim, todo mundo voltaria para o normal. Mas não é isso que está acontecendo. Primeiro dado: pedidos de demissão voluntária. Em 2023, bateu recorde histórico. Mais de 7 milhões de brasileiros pediram demissão. Não foram mandados embora, pediram. E o padrão continua alto em 2024. Esse número não é desemprego, é saída ativa. Gente escolhendo sair de CLT, mesmo sem outra CLT esperando. Segundo dado: crescimento de MEI e PJ. Desde 2020, mais de 5 milhões de novos MEIs foram abertos. Parte disso é desemprego disfarçado. Gente que não achou CLT e virou Uber, entregador, freela por necessidade. Mas tem outra camada. Gente com CLT que largou de propósito para virar PJ na mesma empresa ou virar freela em múltiplos clientes. Terceiro dado: salário CLT versus PJ no mesmo cargo. Comparações informais em sites como Glassdoor, LinkedIn e fóruns mostram que, em áreas como TI, design, comunicação e financeiro, o salário PJ equivalente pode ser 30% a 80% maior que o CLT. Por quê? Porque a empresa economiza em cargos e parte dessa economia vira margem de negociação para o profissional. Esses três movimentos juntos formam um padrão. CLT deixou de ser o único modelo viável de trabalho formal no Brasil. Não morreu, mas perdeu o monopólio. E isso muda tudo. Porque antes a escolha era CLT ou informalidade arriscada. Agora a escolha é CLT, PJ estruturado, MEI com cliente fixo, freela internacional ou híbrido. E quando você tem opções, as pessoas que ficam em CLT ficam por razões diferentes. Vamos mapear os 3 perfis principais de quem ainda está em CLT, porque nem todo mundo fica pelo mesmo motivo. E entender isso é essencial para você se localizar. Perfil 1. O estrategista consciente. Essa pessoa escolheu ficar. Não por medo, não por falta de opção, mas porque fez as contas e CLT ainda faz sentido para o momento dela. Exemplo típico: mulher, 34 anos, gerente de marketing, salário bom, empresa sólida. Recebeu proposta PJ pagando 40% a mais. Fez a conta, perdia a estabilidade durante gravidez planejada, perdia licença maternidade integral, perdia plano de saúde empresarial que cobre dependentes. Decisão: fique em CLT por 2 a 3 anos, use esse período para construir reserva e rede, depois migra. Ou, homem, 29 anos, analista financeiro. Trabalha em multinacional com programa de expatriação. Sabe que PJ pagaria mais agora, mas CLT abre porta para transferência internacional com visto de trabalho, coisa que PJ não consegue. Decisão: fica 18 meses, pega a transferência, depois reavalia. O que define esse perfil? Tem critério. Sabe exatamente por que está ficando e quando pretende sair. Não está refém, está usando o CLT como etapa. Perfil 2. O refém por contexto. Esse gostaria de sair, mas não pode. Ainda. E não é fraqueza, é contexto real. Exemplo típico: pessoa com dependente doente que precisa de plano de saúde empresarial robusto. PJ teria que pagar particular, inviável. Pessoa com dívida alta e score baixo. Não consegue abrir MEI, não consegue crédito, precisa da estabilidade de salário fixo para renegociar. Pessoa em cidade pequena, onde praticamente não existe mercado PJ. As empresas locais só contratam CLT. O que define esse perfil não é escolha ideológica, é restrição estrutural. Mas muita gente nesse perfil sente vergonha, como se fosse incompetência, e não é. É só que a transição exige condições que ainda não estão prontas. Perfil 3. O inerte por medo disfarçado. Esse é o mais comum e o mais perigoso. Não é estratégia, não é restrição real. É paralisia com máscara de prudência. Fala assim: CLT é mais seguro, não quero arriscar. PJ não tem garantia. Mas quando você investiga, não fez nenhuma conta real comparando CLT versus PJ. Não pesquisou quanto custaria um plano de saúde. Não calculou o imposto como PJ. Não testou o freela paralelo. Só supôs que seria pior. E ficou.
O problema desse perfil não é ficar em CLT, é ficar sem saber por quê. E aí, quando vier demissão, reestruturação ou salário congelado por 3 anos, a pessoa vai ser pega de surpresa, porque nunca preparou o plano B. Agora, onde você se encaixa? Se você é perfil 1, você já tem clareza. Esse vídeo vai te dar ainda mais critérios. Se você é perfil 2, você vai entender o que precisa construir para ter opção no futuro. Se você é perfil 3, você vai sair daqui com uma decisão para tomar. Ou vira estrategista consciente, ou prepara a saída. Mas não dá mais para ficar no meio termo inconsciente. Agora vamos para o lado invisível. O que as empresas estão fazendo com CLT? Porque a narrativa pública é uma, mas a estratégia interna é outra. Movimento 1. Pejotização silenciosa. Empresas, especialmente em tech, financeiro, marketing e consultoria, estão migrando funções inteiras de CLT para PJ. Como funciona? Funcionário CLT é chamado para conversa. Oferta. Vamos rescindir amigavelmente. Você abre PJ e te recontratamos como prestador com salário 30% a 50% maior. Empresa economiza encargos. INSS, FGTS, férias, 13º. Profissional ganha mais líquido no curto prazo, mas perde estabilidade e benefícios. Isso não é ilegal, se for genuíno. Autonomia real, múltiplos clientes. Mas muitas vezes é pejotização de fachada. Mesma função, mesmo chefe, mesmo horário, mas agora PJ. E se der problema, a empresa alega não tem vínculo. Resultado: funções que antes eram CLT fixo viraram PJ rotativo. Movimento 2. CLT Premium para poucos, CLT descartável para muitos. Dentro das empresas está surgindo uma divisão clara. CLT Premium, cargos estratégicos. C-Level, gerência sênior, especialistas raros. Benefícios robustos, plano top, bônus, stock options, licenças estendidas, estabilidade real. CLT operacional descartável, cargos padronizáveis, salário base, benefícios mínimos, alta rotatividade esperada. Empresa sabe que a pessoa vai sair em 1 a 2 anos e já planeja a substituição. Isso significa, se você está em CLT, precisa identificar onde você está nessa hierarquia. Porque se você está no segundo grupo, sua estabilidade é ilusão. A empresa já te vê como temporário. Movimento 3. Automação e enxugamento estrutural. Outro padrão invisível. Empresas que antes tinham 10 pessoas CLT numa área, estão reduzindo para 5 CLT, mais 2 PJ, mais 3 automações, software ou IA. Exemplo concreto. Equipe de atendimento que tinha 15 pessoas CLT, agora tem 6. CLT, mais chatbot, mais IA de triagem. Equipe de design que tinha 8 CLT, agora tem 3 CLT, mais 2 PJs freelas, mais ferramentas de IA generativa. Não é corte por crise, é reconfiguração estrutural. E isso acontece silenciosamente. Você só percebe quando chega a sua vez. O que isso muda para quem está em CLT? Simples, a empresa não te deve lealdade institucional. Ela te mantém enquanto fizer sentido para ela. E isso não é cinismo, é leitura de jogo. Se você entende isso, você para de esperar estabilidade eterna e passa a construir estabilidade própria. Reserva, rede, habilidade portátil, plano B. Agora, o mais perigoso. As duas narrativas opostas que estão circulando, e ambas estão erradas. Narrativa 1. CLT morreu, quem ficar vai se ferrar. Versão guru, versão coach. CLT é coisa do passado. Quem não virar PJ vai ficar para trás. Emprego fixo acabou. Problema dessa narrativa. Ignora que existem setores onde CLT ainda é vantajoso. Saúde, educação, governo, grandes empresas reguladas. Existem perfis onde PJ é mais arriscado que CLT. Pessoas sem reserva, sem rede, sem experiência de gestão. PJ sem planejamento pode virar informalidade caótica. Ganha mais um mês, fica 3 sem contrato, não consegue financiamento, não tem aposentadoria. Essa narrativa vem de ilusão de liberdade sem mostrar o preço real. Narrativa 2. CLT é seguro, não caia nessa de PJ. Versão tradicional, versão conservadora. Não larga teu emprego. CLT tem direitos, tem garantia. PJ é precarização. Problema dessa narrativa. Ignora que empresas estão ativamente substituindo CLT por PJ. Segurança de CLT é relativa. Demissão acontece igual, só que você fica dependente de uma única fonte. Em alguns setores, ficar só em CLT é perder poder de barganha e renda real. Essa narrativa vem de conforto ilusório e pode te deixar despreparado. A verdade estrutural. CLT não morreu, mas CLT mudou de função. Antes era o único modelo seguro, agora é uma opção entre várias. E a escolha certa depende de seu momento de vida, seu setor, seu perfil de risco, suas condições concretas.
Quem te vende certeza absoluta, fique ou saia, está te vendendo narrativa, não análise. Então, como você decide? Aqui estão os critérios práticos. Vale ficar em CLT se, primeiro, você está em janela de risco alto, gravidez, tratamento de saúde, financiamento em andamento, score baixo, e precisa de estabilidade temporária para atravessar. Segundo, seu salário CLT é competitivo e a empresa oferece benefícios que custam caro fora. Plano de saúde, vale-refeição alto, previdência privada com match. Terceiro, você está usando o CLT como ponte para construir rede, aprender, pegar certificação ou acessar oportunidade futura. Expatriação, promoção, transição interna. Quarto, você não tem condições ainda de migrar, sem reserva, sem clientes, sem habilidade portátil, mas está construindo essas condições paralelamente. Se você está em CLT e preenche pelo menos 2 desses critérios, você não está atrasado. Você está estrategicamente posicionado. Vale sair de CLT ou começar transição se, primeiro, seu salário CLT está congelado há mais de 2 anos e você já sabe que PJ pagaria 30% a 50% mais pela mesma função. Segundo, você já tem reserva de emergência, 6 a 12 meses, e rede ativa de possíveis clientes. Terceiro, sua área já migrou majoritariamente para PJ, tech, design, marketing digital, consultoria, e ficar CLT te coloca em desvantagem competitiva. Quarto, você já testou freela paralelo e validou que consegue captar cliente, entregar, precificar. Se você preenche pelo menos 3 desses critérios, ficar em CLT por inércia é desperdício. Você já tem condições de migrar, falta só decisão. E se você não se encaixa em nenhum dos dois? Então você está no meio, e o próximo passo é construir opção. Não precisa sair agora, mas precisa preparar a saída. Como? Monta a reserva. Mesmo que pequena, começa. Testa freela paralelo. Fim de semana, projeto pequeno. Estuda como funciona PJ, imposto, contabilidade, contrato. Mapeia tua rede. Quem contrataria você? Quem te indicaria? Aí, daqui 6 a 12 meses, você decide, mas com clareza, não com desespero. Então, voltando. Se você ainda trabalha CLT, a pergunta não é estou errado. A pergunta é estou consciente? Porque CLT não é fracasso e PJ não é salvação. São ferramentas, e a ferramenta certa depende do que você está construindo. Se você ficou até aqui, você já não está no mesmo lugar de quando clicou. Agora você tem um mapa, você sabe o que mudou, você sabe onde você está, e você sabe o que observar daqui para frente. E se tem uma coisa que define quem assiste esse canal, não é ser o mais rápido, não é ser o mais arriscado, é ser o mais lúcido. A gente se vê no próximo.